Recebo nessa noite nosso amigo querido, nosso comentarista, Edinho Silva, sociólogo. Edinho, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez, é uma alegria imensa estar participando do Tribuna, dialogando, com o público de casa. E tem dia em que assim, a gente tem mais notícias boas para falar, tem dia que a gente é impactado por algumas coisas que acontecem. Vamos começar falando de um dos temas duros dessa noite. Digo duros porque a gente pôde acompanhar ao longo dessa tarde os acontecimentos referentes ao acidente no estádio, na Arena Corinthians, aqui em São Paulo. Edinho, nesse momento acho que qualquer julgamento, qualquer informação ainda é bastante, seria assim, cauteloso não se fazer, é isso? Olha, Dalcides, é um acidente. Eu penso que, nesse momento, o mais importante é o apoio, a solidariedade às famílias, E obras dessa dimensão, infelizmente, os acidentes não deveriam acontecer, mas acontece. Nós tivemos recentemente também um acidente semelhante na construção do estádio do Palmeiras, aqui no Parque Antártica, agora no estádio do Corinthians, e evidente que... E já são 6 mortes em estádios nesse último período, porque são obras que mobilizam muitos trabalhadores, No estádio do Corinthians são quase 2.000 trabalhadores, entre os trabalhadores diretos e indiretos. É importante que se chegue ao acontecimento, aquilo que provocou o acidente, para que você possa ir melhorando as condições de trabalho, melhorando as condições de engenharia, para superar esse tipo de risco. Mas, claro que é um momento de dor, acho que a minha solidariedade de toda a Rede Vida, se você me permite, as famílias, todo o apoio necessário e que a gente possa, nesse momento, dar o apoio à família. E a partir de amanhã, criar as condições para que essa obra possa ser concluída. É uma obra importantíssima para o Estado de São Paulo e para o Brasil, é a obra de abertura da Copa do Mundo. É uma empresa experiente, não dá para dizer que a construtora Odebrecht não é uma empresa experiente, é uma empresa que já construiu tantas obras no Brasil e no mundo, portanto, eu quero e penso que o Brasil todo quer que se chegue à origem do acidente, para que as condições de engenharia sejam melhoradas, e não só nessa obra, que é uma obra que já estava pelo menos a 90%, a mais de 90% da obra concluída, para que se supere esses riscos e que se supere também outras obras dessa envergadura no Brasil. Hoje eu via alguns dados referentes a acidentes de trabalho no mundo. E o que me causou espanto, um acidente a cada 15 segundos. Ou acidente ou morte pelas circunstâncias próprias do ambiente de trabalho. Então acho que não apenas porque tivemos esse acidente hoje, mas eu acho que esse é um tema que a gente precisaria enfrentar com mais profundidade e criar uma pauta justamente de aprofundamento, porque a cada 15 segundos no planeta, eu acho que é um tema que talvez a gente não tenha levado tão a sério, enquanto humanidade, tudo certo. Você tem razão. Eu penso que o acidente de trabalho ainda é um problema para os trabalhadores, de uma forma geral, porque muitas vezes eles mutilam, outras vezes eles acabam tirando vidas. Mas também é um dano para o próprio Estado, porque gera um custo para a economia, independente do lado humano, do lado do sentimento, da dor, muitas vezes, da família que perde um ente querido, ou de um trabalhador que fica mutilado para o resto da vida. Tem a questão do ônus que isso provoca para a economia, porque são pessoas, muitas vezes, no auge da sua capacidade de trabalho, ou que perdem a vida, ou que são retirados do mercado de trabalho de forma precoce. Então, principalmente na construção civil, a construção civil, ela mobiliza muitos trabalhadores, ela gera muitos empregos. Você pega, nós estamos falando dessa obra do Corinthians, são quase 2.000 empregos gerados diretamente naquilo que se movimenta no canteiro. E no caso desse acidente de hoje, um trabalhador estava envolvido com a operação. O outro estava, inclusive, em momento de descanso.
né, num local que não era apropriado e acabou se vitimando porque não deu tempo suficiente para que ele se retirasse quando o acidente teve início. Então são medidas que muitas vezes de conscientização dos trabalhadores também, né, de maior capacidade de fiscalização dos sindicatos, das entidades fiscalizadoras e também de você aprimorar as condições de engenharia. Então, que a gente possa, num momento de dor como esse, tirar, né, para a família é impossível, ninguém vai repor essa perda, mas do ponto de vista do ambiente de trabalho, que se possa tirar, né, uma leitura correta e que, repito, para que a gente aprimore, a engenharia tem avançado tanto, né, para que se aprimore as condições de engenharia, diminuindo esse tipo de risco. Um outro tema da noite que também é árduo, mas é fundamental, importantíssimo, combate à violência à mulher. A gente, nesse dia 25 de novembro, tem assim, a consciência de ser um dia internacional de combate à violência contra a mulher. Por que se tem o dia 25, por que se escolhe o dia 25? Olha, pouca gente sabe, e eu estava relembrando, né, quando eu vim para cá, e se você me permite, eu nem lembro direito o nome do filme, então me perdoem o público de casa, mas se não me engano chama No Tempo das Borboletas. Não me lembro o diretor, porque eu não vim aqui, é uma recordação que eu estou dividindo aqui. Mas vale a pena, hoje com a internet é fácil buscar. É um filme que retrata a ditadura na República Dominicana, a ditadura do Coronel Trujillo. Sim. O Trujillo, onde 3 irmãs foram brutalmente assassinadas no dia 25 de novembro de 1960. Foram assassinadas por enfrentar a ditadura e por lutar, inclusive irmãs católicas, né, que tinham uma ligação muito forte com a Igreja Católica, e foram presas e assassinadas por lutarem por seus maridos, inclusive que também foram perseguidos, né, lutaram pela vida dos seus maridos, que também foram perseguidos pela ditadura. Então a ONU, ela decide, no dia da morte, dessa morte brutal, que chamou a atenção do mundo todo, a ONU decide estabelecer o dia 25 de novembro, porque eram 3 irmãs que foram mortas, brutalmente assassinadas, estabelecer esse dia como dia de luta, o Dia Internacional de Luta contra a violência, da violência contra a mulher. E o Brasil incorporou no seu calendário. A violência contra a mulher é uma mazela, é uma doença social que precisa ser enfrentada. Ao mesmo tempo, a gente tem que há uma consciência social maior. Ao menos, algumas mulheres estão criando coragem para fazer denúncias. Tem um aspecto interessante que você fala, exatamente isso. Muita gente fala assim, a violência contra a mulher aumentou. De fato, tem aumentado, não tem diminuído. Mas tem aumentado também a coragem da mulher em denunciar. E tem aumentado os instrumentos, né, do Estado para que essas denúncias possam ser acolhidas e devidamente investigadas e o agressor punido. Acompanhado, né, desde a Lei Maria da Penha, a Casa-Abrigo, porque a violência contra a mulher, além da mulher ser violentada muitas vezes, agredida, pra você ter uma ideia, em 2012, a cada 1 hora, 10 mulheres são vítimas de violência. A cada 1 hora no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2012, 50 mil mulheres foram vítimas de estupros. Você pode dizer, 50 mil mulheres, os homicídios no Brasil, homicídios dolosos, totalizaram 47 mil. Então nós tivemos mais estupros contra mulheres do que homicídios dolosos. Então, é verdade que os casos estão aí, eles não diminuíram. Só o estado de São Paulo, 13 mil mulheres foram violentadas sexualmente em 2012. As denúncias têm aumentado, né, porque as mulheres também estão se sentindo mais seguras para fazerem as denúncias, mas também a violência não diminuiu. Esse é um fato. Durante muito tempo, eu acho que a gente fez uma ligação muito direta entre violência à mulher e o aspecto físico. Mas hoje em dia me parece que há uma compreensão muito mais ampla, que você pode ter a violência contra a mulher no aspecto psicológico, emocional. Esses fatores que não eram, talvez, tão levados a sério como
hoje em dia também, fruto dessa conscientização maior. Tem muita campanha para que se denuncie o assédio. O assédio é uma violência, né? O assédio em todos os seus aspectos, essas formas de assédio caracterizam também violência. Ou seja, a mulher muitas vezes ela é agredida não só fisicamente, mas ela é agredida do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? No seu ambiente de trabalho, nas relações hierárquicas, né? Mas eu penso, Dalcides, que não tem nada pior do que a violência física, né? A última década nós registramos 92 mil mulheres, repito, 92 mil mulheres perderam a vida no Brasil, né, vítimas de violência. Então não é um número qualquer, né? A violência física ela é uma doença, né? Ela é uma mazela social, ela precisa ser coibida, ela precisa ser enfrentada e efetivamente é papel do Estado, né? Criar as condições do Estado, a União, os estados, os municípios, criar as condições para que a gente possa superar esse que é um problema social gravíssimo, né? E que demonstra um outro aspecto, que é a questão do machismo, do preconceito, da discriminação, né? De muitas vezes o homem se achar no direito de violentar uma mulher, tanto do ponto de vista moral, psicológico, como você colocou, como do ponto de vista físico. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, primeiro, né, parabéns, né, à Rede Vida por tratar esse tema tão importante, mas nós temos, né, que aumentar a capacidade de enfrentamento a essa situação. E essa capacidade se faz com políticas públicas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão de políticas públicas, eu queria aprofundar um pouquinho esse combate à violência contra a mulher, perspectivas para o futuro. O que a gente pode fazer de concreto? Estou imaginando o Brasil todo agora, tem pessoas nos seguindo, por exemplo, nos acompanhando, no norte, no sul, leste, oeste, todos os lugares do nosso país. Esse cidadão que está lá, visto que cidadania é o nosso objeto de conversa todas as semanas, o que a gente pode fazer de concreto? Olha, primeiro é fazer com que a lei seja cumprida. Muitas vezes as delegacias não fazem com que a lei seja cumprida. Esse é um problema. Se tem uma lei, se tem a lei que coíbe o assédio moral, né? Se tem uma lei que coíbe qualquer tipo de violência contra a mulher, né? Uma lei, inclusive, que endureceu muito as penalidades, que é a Lei Maria da Penha, a lei tem que ser cumprida. Então, que muitas vezes as autoridades policiais façam cumprir a lei, né? Que a gente possa efetivamente fazer com que os inquéritos andem nas delegacias, que o Ministério Público denuncie o agressor, que o Poder Judiciário execute as penalidades. Então, se nós cumprirmos a lei, já é um avanço. Tem um outro aspecto que parece uma coisa menor, mas que não é. Casa-abrigo. Porque qual é o problema da mulher agressora? Às vezes, da mulher vítima de agressão. Muitas vezes ela é agredida pelo marido, ou pelo companheiro, né, ou por aquele que divide com ela o mesmo teto. Ela vai para a delegacia, registra a queixa, e depois ela tem que voltar para casa e voltar a conviver com o agressor. Então, a casa-abrigo, e nós deveríamos fazer com que essas casas funcionem no Brasil inteiro. O governo federal tem feito convênios nesse sentido, de incentivo à implantação de casa-abrigo, para que as mulheres sejam acolhidas, para que os seus filhos sejam acolhidos, né? E para que ela possa ter um local para refazer a sua vida, né? E a partir daí superar não só a violência física, mas também superar essa violência que dói tanto quanto a violência física, que é a ruptura, que é criar as condições para que efetivamente a vida dessa mulher possa ter continuidade, para que ela possa voltar a viver e ter condições, muitas vezes, de abrigar os seus filhos. Temos mais um minuto, mas eu queria passar a palavra para o Paulo, que nessa noite eu percebo que já tem perguntas chegando de telespectadores. Obrigado a você, telespectador da Rede Vida, que já está participando com a gente nessa temática forte, intensa e que mexe, sim, com a vida de todas as famílias brasileiras. Violência contra a mulher. Paulo, vamos lá.
Boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Edinho. Tem uma pergunta aqui interessante que é da Bruna Santos, de Águas da Prata, aqui no interior de São Paulo. Ela pergunta se a intimidação do homem, ela afirma isso, a intimidação do homem muitas vezes coíbe a mulher de fazer uma queixa na delegacia. E aí ela pergunta agora sim, como vencer essa barreira? Olha, Paulo, ela está corretíssima, o que eu acabei de dizer aqui. Se você não tiver um local bancado pelo Estado, entenda-se Estado como o aparato estatal, União, os estados e os municípios. E repito, você tem hoje programas federais de implantação de casa-abrigo. Se você tiver casa-abrigo, 1 ou 2 ou 10, dependendo, né, da população de uma cidade, onde essa mulher possa ser acolhida, que ela tenha atendimento psicológico, atendimento médico, e que ela tenha apoio para reestruturar a sua vida, eu não tenho dúvida que ela vai romper com o agressor. Porque a não criação dessas condições, muitas vezes as mulheres convivem a vida toda com o agressor. Elas apanham, literalmente, a vida toda e não têm coragem desse rompimento, porque ela não tem para onde ir. Ela não tem onde não só ser abrigada, nem como abrigar seus filhos. Portanto, repito, não só o cumprimento da legislação, mas casa-abrigo é uma política pública fundamental para que a gente possa romper com essa realidade de violência contra a mulher. Edinho, eu quero te agradecer mais uma vez. É sempre bom esperar as quartas-feiras para a gente ter esse diálogo sobre cidadania, porque eu tenho certeza que aos poucos a gente também vai dando a nossa contribuição enquanto Rede Vida, enquanto cidadãos, para esse país que tem tanta coisa a se transformar, a mudar. E que bom que a gente tem você, sociólogo e nosso parceiro aqui na Rede Vida, Edinho Silva. Quarta-feira que vem, esperamos você. Quarta-feira, muito obrigado, Dalcides, e boa noite a você, toda a equipe, que é o público de casa.